oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa da Seiichi Onoye aqui no nosso canal do YouTube, este programa, né, da Educação da Vida. Bem, dando continuidade ao nosso projeto aqui no mês de outubro, toda quinta-feira do mês, às 20 horas, nós temos um grupo de educadores, preletores, debatendo um assunto da educação da vida. Hoje teremos nessa roda de conversa nosso querido amigo, preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Luiz. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Teremos também como convidada a nossa querida amiga, preletora Yara Regina Colombo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem, Luiz? Muito obrigado a todos que estão conosco. Muito obrigado, preletora. E para completar o nosso time aqui, teremos também a presença da nossa querida amiga, preletora Antônia dos Santos Alves. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos, viu, pela oportunidade. Muito obrigado. Muito bem. Bom, vamos então, né, abrir essa nossa roda. O tema da nossa roda de conversa de hoje é o tema reeducar-se para educar, né? Então, nós vamos iniciar, passando a palavra para o professor Marcos Rogério, trazendo então a introdução dessa nossa roda desse tema. Por que é tão importante, professor, se reeducar? Na verdade, Luiz, eu acho que dentro da Seiichi Onoye, nós aprendemos que sempre nós estamos num processo de aprendizagem, né? Sim. E a gente, dentro do nosso processo de educação, nós estamos falando com educadores, né? Nós, então, tivemos um modelo de educação, um modelo de escola, um modelo de escolarização, e também passamos por diversas situações na vida. Quando a gente vai tratar com outro ser humano, lidar com outro ser humano, seja criança, adolescente, jovem, adulto, esse processo, né, que a gente tem de diálogo com o outro, nesse processo de ensinagem que a gente usa hoje em dia, né, de ensino de aprendizagem, a gente carrega, né, os nossos conceitos, nossos preconceitos, a forma como nós fomos educados, a forma como nós somos escolarizados. Os tempos mudaram, todo mundo sabe disso, né? Nós temos outras formas de fazer educação, só que para eu poder implementar essas outras formas, essa outra maneira de fazer educação, seja no lar, seja na escola, eu preciso passar por um processo de reeducação, mudar um pouco os meus conceitos, reformular os meus conceitos para poder, então, dar conta das demandas atuais. Então, por isso que é importante reeducar-se. Maravilha, né? Leitora Yara. Então, eu estava aqui ouvindo o preletor Marcos falar, e sempre que a gente fala nessa questão de reeducação, eu fico pensando na importância que há
para todo educador, para todo pai, toda mãe, de olhar atentamente para as coisas que acontecem, de interpretar corretamente as coisas que acontecem, os sinais que estão ali, e olhar para dentro de si também. Porque muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa, nem sempre a gente fala exatamente o que a gente falou, a gente está falando mais do que isso. Em sala de aula é a mesma coisa. Então, a gente vem com esses modelos mentais que já rotulam e colocam o aluno, o educando, em caixinhas. E, de repente, a gente se habituou a olhar na caixinha do bom e na caixinha do mal, na caixinha daqui. E, na verdade, tem tanto potencial. O que existe? Tem tanta discussão aí para a gente fazer, tanta conversa boa para a gente ter. Qual que é o olhar que a pedagogia da educação da vida, a educação da vida nos traz? Existe o mal? Não existe? Então, essa questão do se reeducar para educar é muito importante e vale aí essa nossa roda de conversa mesmo. Ah, que bom. Maravilha. Toninha? Olha, eu já estou adorando, assim, né, tanto a fala do Marcos como da Yara, e quero completar essa questão da gente educar para projeção, né? Aí a gente começa a pensar nessas consequências, antes a gente não preocupava, de repente o professor Taniguchi nos coloca dessa forma, assim, bem, assim, alinhada, né, com o lado espiritual, e a gente fica imaginando, meu Deus do céu, essa minha fase eu passei dessa forma, e de repente eu estou vendo também as coisas repetindo, né, se repetindo nos filhos, né, e a gente fica, assim, realmente querendo acertar, e tem condições, graças a Deus, de aceitar depois que já conheceu a educação da vida. Mas é uma reflexão sem fim, e a gente percebe que esse processo não acaba, a gente está se reeducando sempre. Porque quando os netos chegam, é como o professor Taniguchi fala aí, que a gente cumpriu a missão, né? E quando a gente vê a educação dos nossos netos, a gente dá para ponderar como foi com meus filhos, né? E aí é uma eterna reeducação, com certeza. Obrigada. Obrigado, né? Bom, então, queria fazer aí, né, uma pequena provocação no sentido da gente pensar um pouquinho. Claro, ficou bem evidente para a gente a importância da reeducação, né, do reeducar-se. Como que a gente lida, professor Marcos, com aqueles professores que resistem a essa reeducação? Eu aprendi assim, funcionou comigo, funcionou com meus filhos, né? Eu aprendi a educar dessa maneira, como é que eu vou agora, de uma hora para outra, me reeducar? Como que a gente lida com isso? Essa resistência sempre vai existir, né? Porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? Quando a gente está diante do novo, a gente precisa mobilizar coisas internas e às vezes incomoda, né, essa mobilização interna. Esse é um ponto, né? Agora, o outro ponto que eu acho que é bastante importante, e o professor Masaru Taniguchi faz essa fala, essa discussão, o Bernard Charlot, que é um grande educador, também faz essa discussão, o Lauro de Oliveira Lima também. O ponto de partida é sempre assim, qual é o ser humano que queremos formar? O Bernard Charlot, inclusive, fez aí uma live recentemente, e ele é um grande educador, assim, já muito antigo, e ele disse que agora ele está retomando um pouco essa questão do que é o ser humano, né, e qual é o ser humano que nós desejamos formar. Essa é a grande questão. Então, o professor Massaro também vai dizer, quer dizer, o ponto de partida da educação é já você ter a antivisão do ser humano que você deseja formar. Então, para esses professores, eu diria o seguinte, esse ser humano, né, ideal, vamos idealizar um ser humano, o que a gente quer? Bom, que seja compreensível, amoroso, respeitador, que seja uma pessoa empática, que seja uma pessoa não preconceituosa, legal, bacana. Então, qual é o tipo de educação que a gente pode promover para que a gente consiga formar este ser humano com essas características, né, com esses valores? E aí a gente começa a colocar em xeque se essa educação que a gente tem aí, né, crianças sentadas umas
enfileiradas com as outras, sem poder conversar, sem poder discutir, sem fazer projetos já desde criança, pré-adolescente, adolescente, que impactem positivamente a comunidade. Então, se você não exercitar na escola esse tipo de cidadania, você não vai querer depois que o adulto se transforme num cidadão que respeita o próximo, que respeita, né, as demais pessoas. Então, eu diria para quem lida com professor, formação de professores, primeiro tente discutir com os professores que escola temos, que escola queremos, utopicamente, mas principalmente qual é o cidadão que queremos formar, que ser humano queremos formar, que valores nós desejamos. E aí isso o professor Masaru Taniguchi ele vai dizer, no livro Meditando sobre a Vida, acho que capítulo 4, ele vai falar justamente que o ser humano tem que estar pautado em cima de valores que são valores eternos, né? E aí compaixão, solidariedade, comprometimento e por aí vai, né? Eu diria para a gente começar por aí para quebrar um pouco essa resistência. Ai, mas que ótimo, né? É bem bacana mesmo quando a gente percebe, quando o professor Masaharu Taniguchi reforça com a gente os valores eternos, né? Porque não é um valor pelo valor, mas como você bem lembrou, a questão dos valores eternos, né? Aí eu queria perguntar, né, para a leitora Yara, na sua prática aí dentro da sala de aula, há alguns anos, como que isso chegou a ocorrer com você, perceber entre os seus amigos, né, os colegas de salas, se tinha resistência, como que era essa questão aí? Sabe, Luiz, preletor Luiz, a gente tem no ambiente de conversa entre professores alguns hábitos que já vêm sendo perpetuados, dependendo da escola em que você trabalha, do projeto pedagógico, político-pedagógico que a escola implementa, enfim. É por isso que o preletor Marcos está falando aí de a gente fazer um olhar e pensar que escola eu quero ter, que ser humano eu quero formar. E, eventualmente, fazer aquele exercício um exercício interessante, né? Se você for... Esse era um exercício que a gente fazia, eventualmente, para a gente perceber o como significativa essa marca que a gente deixa no nosso subconsciente, tá? Olha. Você fala assim, pensa no aluno fulano de tal. Aí a pessoa pensa e ela vem com uma série de imagens desse aluno, ou atitudes, inclusive. Então, ela pensa, ele nunca entrega tarefa, ele briga com todo mundo, sei lá, estou elencando aqui coisas, ações que às vezes acontecem. Ou pensa naquele aluno, ai, nossa, ele é tão gentil, ele é tão maravilhoso, ele é tão isso. É curioso, né, porque nós desejamos esse ser humano que o preletor Marcos falou, desenhou ali o empático, ou aquele cara que pensa no outro, que sabe desenvolver projetos, mas quando a gente traz esse aluno para a mente, o que está desenhado na nossa mente é outra pessoa, é outro ser, que não corresponde ao ser humano que, na prática, eu estou querendo formar. Então, o que vai acontecer é um trabalho conflitante. No final das contas, esse modelo mental que a gente tem tão fortemente marcado, é o que a gente acaba reconhecendo em sala de aula. Então, era muito comum, você perguntou aí da prática, né? Na minha prática pessoal, era muito comum a gente ter olhares diferentes por conta desse exercício constante de, primeiro, está pautado numa base sólida, do valor eterno, saber o que é e não o que está, não o que está manifestado. Então, quando a gente tem essa base sólida, a gente vai trabalhando com a nossa mente de forma correta, com a nossa palavra de forma correta. Né? Acho que a gente pode falar bastante sobre isso, mas era bastante interessante, aí os amigos que estão assistindo certamente já viveram isso. Né? Quem coloca em prática a pedagogia da educação da vida tem uma forma bastante consistente de trabalhar. Muito bom, muito bom. Eu estava ouvindo, eu me lembrei, Yara, quando você falou da palavra,
no livro A Verdade da Vida, volume 14, que é um livro que a gente estuda muito na educação da vida, né? Quando o mestre fala da importância de refinar constantemente as nossas palavras e os nossos atos, né? Ele fala no A Verdade da Vida, volume 14, que quem tem a pretensão de querer ensinar alguém, ele precisa ter esse cuidado, né? De refinar constantemente as palavras e os nossos atos. Bom. Então, Toninha, eu sei que a preletora Antônia dos Santos Alves, né, em Minas Gerais, ela tem um trabalho bastante consistente de ir para dentro das escolas, de levar a pedagogia da Seichonoye, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, Toninha. Bom, ô Luiz, nesse aspecto até eu tenho uma experiência muito boa. Realmente o que eu, assim, o maior desafio os professores que eu tenho trabalhado, pelo menos os professores que estão quase aposentando, é a questão de reconhecimento positivo do aluno e o elogio, né? Verbalize isso aí. Não é aquele elogio, né? Só para inglês ver, como diz o outro, né? Então, a gente fica assim, pensando como que a pessoa realmente, o que ela é no interior, ela está demonstrando aí no exterior. Então, tem uma professora que ela ficou muito resistente, e a gente fazendo caderno de elogio, os meninos levando os pais, colocando por dia um elogio, a professora em sala de aula também. Essa professora não fez, ela falou, de jeito nenhum, eu não vou elogiar meus alunos, eu nunca gostei de elogio, e a gente teve que fazer um trabalho com ela muito forte nesse sentido, mas ela realmente ficou assim, muito abalada com o trabalho, e é uma coisa que muita gente, assim, é tão simples, né? Elogiar, mas não é, não. O elogio realmente sincero, ele não é fácil, ele tem que ser mesmo, sair lá do fundo do coração. E o que a gente percebe? Eu fui conversando com ela, falando se ela sabia da força sugestionadora da palavra dela, se ela sabia que realmente o que ela visualizava com aqueles alunos, ela estava criando aquela turma daquela forma, e ali não iria melhorar. Então, realmente eu concordava com ela, assim, até questão da veracidade da situação. Então, você está sendo verdadeira, é isso que você pensa, um ponto positivo para você, com certeza, maravilha, parabéns. Porém, isso aí machuca bastante, então a gente pode reverter esse quadro, porque seus alunos te amam muito, os alunos eram loucos com ela. Então, eu disse assim, olha, a gente pode chegar num ponto, ela falou, mas é porque eu exijo, eu converso e tal. Eu falei, mas você é muito carinhosa. Com toda a sua exigência, com todo o seu pulso firme com os alunos, você, sem querer, querendo, você passa muito amor. Aí ela disse, eu nunca tinha percebido isso. Eu falei, pois é. Agora, a sua palavra também, você precisa começar a usá-la de uma forma que eles também vão se sentir felizes. Porque você não ficou feliz de saber disso? Então, ela disse assim, realmente você me convenceu, eu fiquei muito satisfeita, eu nunca pensei nesse aspecto. Então, entre os adultos, assim, que a gente tenha esse contato, falando professores e pais, o avanço da educação da vida, graças a Deus, está trazendo realmente boas novas, né? Como o professor Taniguchi disse, que ele trazia para a humanidade a questão da lei mental, que ele trazia as boas novas, né? Que ninguém precisava mais sofrer o Buda, Jesus Cristo e tal, para alcançar a liberdade. Então, eu gosto muito de levar para os professores essa questão da lei mental, de atração de semelhantes, porque a gente percebe que as fichas vão caindo. Então, eu disse assim, não tem como você no interior ser de um jeito, no exterior ser de outro. Então, o professor Masato Taniguchi, ele fala, lei da atração de semelhantes. Seus alunos são seus semelhantes, e você é com eles. Então, se a coisa realmente não for com muita veracidade dentro do seu coração, não vai acontecer. Então, eles começam a perceber dessa forma, e tivemos também um outro caso também de uma professora que ela era assim, muito enérgica e às vezes até injusta com ela mesma, porque ela é aquele tipo de pessoa, uma amiga muito fiel, né, a quem ela fosse amiga. Então, quando eu cheguei para fazer o trabalho voluntário nessa escola, eu já a conhecia há bem tempo, e ela disse assim para mim, Toninha, o aluno que aprontar com você, só você me falar, comigo ele está marcado. Fez com você, fez comigo. Eu disse, não, mas eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não.
Os alunos são ótimos, mas você esqueceu que são filhos de Deus. Ah, você acha que são filhos de Deus, mas eu não acho, não. Você não imagina o que você vai enfrentar. Eu falei, não. Seus alunos, principalmente, se já não é tão rigoroso. Não, comigo eles são muito respeitosos. Eu falei, mas comigo também serão. E aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu ia nessa escola 3 vezes na semana, e teve um dos dias que eu não fui, e houve um caso muito sério, com um aluno desrespeitou, etc. e tal. No outro dia, o garoto estava lá sentado e preocupado em entrar na sala, porque ela ia dar aquela bronca, aquela coisa. Então, eu disse assim, filho, mas você precisa pedir a professora para entrar, você precisa da sua aula. Aí ele disse assim, mas eu não tenho coragem. Eu falei, não tem, a professora, no fundo, ela gosta de você, tenha sim, ser corajoso, etc. e tal. Então, o garoto foi, e ele já foi se antecipando, professora, eu quero falar com a senhora, eu quero pedir desculpa pelo que houve ontem e tal. Aí ela disse assim, olha, pela primeira vez da minha vida eu vou dizer isso, a errada sou eu. Eu realmente tenho que ver que é uma situação que me estava tanto. Então, eu fiquei muito feliz e o papo acabou ali, ficou um relacionamento bom. Mas depois a professora veio me contar, me procurou, falou, Toninho, aquela fala que a gente teve aquele dia, que você veio falar aí negócio de lei mental, que não sei o quê, que os alunos somem como que eu penso, que eu atraio, etc. e tal, isso me tirou o sono, porque esse aluno eu já estava assim, marcado mesmo para reprovar, etc. e tal, porque você sabe como que eu sou, né? Eu falei, realmente, eu sei. Aí ela disse assim, mas esse Massahara mexeu comigo. E aí ela perdoou esse aluno e mudou completamente o comportamento dela. Mas o que a gente precisa perceber com a educação da vida é que a gente não está sozinho o tempo todo, né? E esse lado diferencial, né, de ser uma pedagogia espiritualista, como eu falo com eles, é espiritualista, emocional e mental. Então, a gente tem que cuidar desses 3 aspectos para vocês terem os alunos que vocês queiram. Porque senão não tem como. Eles já chegam aqui bem fragilizados, carência em casa, cobrança, e uma série de coisas, né? Como também tem aquele aluno que muitas vezes tem tudo e apronta demais com os pais, porque na realidade os pais têm uma vida social muito agitada, ele tem uma carência tremenda do carinho de pai e mãe. Então, são 2 cenários que a gente trabalha assim na escola, e a gente percebe que quando a gente começa a falar com os pais sobre essa questão da lei mental, da atração de semelhantes, o que eles desejam para os filhos, mas o que eles falam, se falam, não é isto, tudo tem que ser pensamento, palavra e ação, aí eles vão, sabe, começando a entender e vão começando a mudar, porque é aquela questão que o professor Taniguchi fala, né, os adultos, né, a gente é que tem que mudar tudo. Se a gente mudar, as crianças vão mudar, os jovens vão mudar, e é por aí. Eu tenho, assim, muita felicidade de ter esse contato na escola, eu acho, assim, muito feliz nesse sentido, porque a gente vê a coisa acontecer. E, realmente, você chega numa sala de aula, aquela sala é assim, são terríveis, etc. e tal, e essa questão da gente saber assim, puxa, a gente só veio para trombetar, e o mestre está cansado de esperar, e a gente está uma moleza para chegar lá, então a gente já vai começando assim a questionar a gente mesmo, e não, tem que ir e tal, e conversando, e a primeira coisa que a gente nota assim, uma diferença para melhor fantástica é a questão da disciplina. E a concentração mental melhora muito, muito mesmo. Então a gente sabe que Deus com certeza, né, interage, e a gente está ali com esse sentimento, e até hoje eu não vi um professor, pelo menos comigo não falou, ou com quem é muito próximo de mim, que a educação da vida não tenha tocado o coração, sabe? A gente tem muita felicidade por isso. Muito obrigada. Que lindo, que experiência, né, Toninha? É muito bom mesmo, né? Principalmente, quando a gente começa a aplicar a educação da vida dentro das escolas, com os educadores, e a gente começa a perceber os resultados, né? Isso traz uma alegria para a gente que não tem fim, né? Bom, queria né, pedir para o professor Marcos Rogério, né, comentar as 2 escolas de Arujá, que na outra roda de conversa você já comentou com a gente, que
o trabalho que iniciou. E eu queria perguntar para você, nesse momento de pandemia, desse isolamento físico, né, esse projeto continua? Como que vocês estão lidando com o projeto aliado a esse momento aqui agora do isolamento? O microfone está mudo, Sensei. Isso. É verdade. O projeto começou bastante com essa questão da reeducação dos próprios professores, né? Como nós falamos, a professora Toninha lembra bem que ela agiu com os professores como ela gostaria que os professores agissem com os alunos. Isso é um princípio extremamente importante dentro da reeducação do adulto, da reeducação do professor. A gente chama isso até tecnicamente de isomorfismo, né? Da mesma forma. Então, da mesma forma que eu quero que o professor trate o aluno, eu trato o professor. Então, se eu quero que ele elogie o aluno, eu elogio o professor. Se eu quero que ele aprenda, que o aluno aprenda a trabalhar em grupo, cooperativamente, eu faço, dentro da formação dos professores, eles trabalharem cooperativamente. A gente não ensina, como é que eu vou ensinar alguém a trabalhar cooperativamente dando aula expositiva? Não dá, quer dizer, né? O pessoal pode até ouvir, gostar, mas se não viveu aquilo, não passa para frente. Então, a vivência é muito importante. Então, o que a gente fez nesses 2 projetos de Arujá? Nós criamos tudo aquilo que nós já falamos aqui, né, nessa roda também que eu já apresentei, a questão de que ser humano nós desejamos, essa escola forma esse ser humano que a gente deseja, sim ou não, se não, que tipo de escola, que tipo de composição, né, que dentro da sala de aula a gente pode promover para que esse ser humano seja formado, né, para que isso é um exercício, na verdade, e as professoras aos poucos foram chegando à conclusão que, de fato, para ter este ser humano, essa disposição da escola que nós temos hoje não funciona. Essa escola foi pensada, por exemplo, dentro dos pensadores, dos filósofos lá do século 17, 18 e até mesmo uma parte do 19, era uma escola para controle, né? Controlar, porque você tinha, inclusive, uma parte da filosofia que acreditava, e da sociologia, até da psicologia, que acreditava que controla-se o corpo para controlar a mente. Essa era a ideia. Então, se você está sentado, quieto, firme, né, você está controlando o seu corpo, sua mente está sendo controlada. E justamente, né, e acreditava-se também que o ser humano já tinha maus hábitos, e é preciso, então, certos castigos na medida certa, está escrito aí na sociologia da educação daquela época, o controle dos maus hábitos através de castigos corretos na medida certa. Olha que a gente herdou. Então, o que a gente fez? Os professores começaram a se reeducar, experimentaram toda uma forma diferente de trabalhar e começaram a se interessar em fazer aquilo com as crianças. Trouxemos a Unesp, né, de Marília, as professoras da Unesp de Marília, elas trouxeram o conceito de aprendizagem cooperativa, que é realmente um conceito muito bem embasado cientificamente, e eu enxerguei na aprendizagem cooperativa aquilo que o professor Masaru Taniguchi sonhava como educação, quando ele faz a crítica, né, da escola tradicional, que ele diz, essa escola está formando gênios, essa escola que temos aí está dando conta de educar o ser humano, e eu então foi estudando a educação da vida, eu vi que a aprendizagem cooperativa dava conta de realmente trazer metodologicamente aquilo que o professor Masaru Taniguchi tinha pensado. Bom, aí foi justamente, através desses exercícios, os professores foram se humanizando as suas relações com os alunos, humanizando as relações entre eles, formando uma equipe de trabalho. E quando veio a pandemia, que a gente não gostaria que tivesse vindo, porque o projeto presencial ele está em construção, mas já avançou muito, as professoras conseguiram transferir aquilo que elas estavam vivendo dentro da sala de aula, aquela humanização, para dentro do espaço virtual. Né? Não é a mesma coisa, mas o fato delas desejarem que os alunos aprendam, né? O fato delas terem aquele contato humano com os alunos fez com que a gente tivesse um grau de sucesso bastante grande. A ponto, né, para você ter uma noção, de uma das escolas rural, a escola da professora Goretti, né, que é a diretora, ela é rural. Então, na área rural, você não tem praticamente acesso à internet. Então, o que as professoras e a direção, elas colocaram um roteador com a internet ligada 24 horas por dia, para os pais poderem ir na escola, baixar as tarefas para as crianças, para depois
levarem para as crianças estudarem, quem não tem acesso. E elas fizeram, inclusive, uma carreata, né? Porque você tem, por exemplo, crianças que moram, para que ela chegue no lugar onde o ônibus passa para ela ir para a escola, ela tem que andar 2 horas a pé. E aí a diretora da escola fez uma carreata com as professoras para levar para essas crianças que estão com essa dificuldade materiais para elas poderem estudar, né? Então, essa ação humana, por exemplo, aqui na outra escola Paulo Freire, que é uma escola da periferia aqui de Arujá, também as professoras fizeram um cadastro de crianças que estavam passando por problema de alimentar, então todo esse processo, né, de envolvimento humano com as professoras foi trazido do espaço presencial para o espaço virtual. Se você tiver uma escola que é extremamente militarizada, extremamente rigorosa, ela vai também reproduzir isso no espaço virtual. E aí não vai funcionar do jeito que a gente sabe, não adianta, não funciona. Então a gente está bastante contente, a secretária de Educação, a professora Priscila, já nos sinalizou que ela quer que continue o projeto e está extremamente feliz com o que ela está vendo, com os resultados que ela está vendo do nosso grupo, utilizando aí os meios virtuais de aprendizagem. Maravilha, maravilha. Pode falar, Toninha. Eu estou aqui vibrando, né? Estou aqui vibrando de ver a escola, né? A escola desse jeito assim, prosperando. A gente fica imensamente feliz, Marcos. Parabéns, viu? Por esse seu projeto lindo, maravilhoso. A gente sabe que a educação da vida vem para ficar, com certeza. Com certeza. Toninha inspira a gente também, viu, Toninha? Você também inspira a gente, né? A convivência com você fez a gente aprender muito contigo. E a gente traz toda essa questão da espiritualidade, né? A gente fala assim de coração, porque ver a coisa acontecer, é bom demais, muito bom. Verdade. A Gorete postou um vídeo, né, professor Marcos, do pai indo até a escola com o celular baixando a atividade, e foi muito bonito nesse vídeo, porque no final a menina fala, né, a filhinha do rapaz, que ela também ensinou a ele. Aí a pessoa que está fazendo a gravação pergunta: o que é que ela te ensinou? Aí ele responde assim: ela me ensinou a fazer divisão, que eu não sabia fazer a divisão. É verdade. E foi interessante porque eles aprendem juntos, né? Porque ele ficou viúvo, né? Então, ele assumiu a educação da filha com um grande amor. E depois que saiu a reportagem, saiu aí nas grandes redes aí de TV, né? No Jornal Nacional, tudo mais. Aí pronto, ganharam bicicleta, ganharam celular, ganharam tablet, ganharam um monte de coisa. Legal, o pessoal se comoveu, né? Com a história dele, porque é uma história assim, ele tinha que andar 1 hora a pé, né, da casa até a porta da escola, baixar todo o conteúdo no celular dele, para depois voltar e estudar com a menina. E o sonho dela é ser professora. É isso. Eu vi que legal. Legal. Muito bom. Legal. Então, vamos lá. Yara? Não, eu estou aqui refletindo, ouvindo, encantada a experiência do Pletor Marcos, da Pletora Toninha, e fico pensando que muitos amigos professores hoje, em situações sociais diferentes, né? Recentemente eu, conversando virtualmente com um colega um amigo, né, com quem eu trabalhei bastante tempo, trabalhei na rede privada há bastante tempo, ele estava me relatando como é que estão as aulas nessa época, né? Sim. E aí ele falava, não, o aluno fulano de tal, eu faço a chamada, ele responde, já vai imaginando, né? Eu faço a chamada, ele responde, e aí no meio da aula eu faço uma pergunta e chamo o fulano de tal. Fulano, e ele não responde, Ele está me dando o chapéu, usou essa expressão, né? Porque Sim. ele deve fingir que está lá, aí de repente volta para a sala virtual e fala: professora, a sua conexão está ruim, para mim está muito ruim. Uma vez a conexão pode estar ruim, 2 vezes, talvez, agora toda a aula a conexão do professor está ruim. Então, assim, aí a gente começou a conversar o quanto, a respeito exatamente do que a gente espera nesse momento
de aulas virtuais com os alunos, reproduzir um modelo que a gente faz em sala de aula, ali no virtual. Que visão eu tenho do meu aluno nesse momento? Então, eu ouvia, encantada que esse amor verdadeiro pela profissão, pelo dom de ser professor, pelo dom de compartilhar e desejar aprender junto com o aluno, né? E da realidade que muitos colegas enfrentam quando não conhecem esse caminho, que é o caminho realmente envolvido da espiritualidade, envolvido de amor, porque a educação não é impositiva. A educação, ela é um ato de amor. Então, eu fico bastante reflexiva. E esse mesmo colega falava assim, olha, você nem imagina, os pais ficam acompanhando a aula. Eu estou fazendo um paralelo, ouvindo o Pretor Marcos falando do pai e desse relato. Aí ele dizia, eu estou olhando lá no fundo da câmera, o pai está sentado lá no fundo do sofá assistindo a minha aula. E aí eu fico pensando, será que, não é um julgamento, é uma reflexão, tá? Sim. Será que esse pai, ele está buscando aprender? Ele também quer aprender junto, como o Pretor Marcos falou, puxa vida, ele queria aprender, aprendeu a divisão, aprendeu tantas, talvez nem soubesse fazer um download de nada ali, foi aprendendo as coisas. Ou será que aquele pai que está sentado lá no fundo para ver se o professor está dando aula, ele está controlando a escola que ele está pagando? E aí, nesse exercício nosso de conversa sobre a reeducação para educar, vale a gente parar para pensar sobre as nossas ações, as nossas atitudes, e aí, como professor, o que você vai fazer? Você vai julgar esse pai? Que olhar você vai ter? São muitas reflexões importantes que a gente tem que ter, e se a gente estiver pautado fielmente mesmo no que a educação da vida nos diz, de fato nós vamos conseguir extrair do nosso aluno, extrair dessa criança, desse adolescente, o que ele tem de melhor, e orientando nesse processo de cooperativo, né, nesse processo de aprender junto, de conviver, de ser empático com o próximo. Então, eu fiquei bastante pensativa, porque eu sei que muitos amigos que estão nos assistindo agora vivem realidades diferentes, sem um projeto direcionado, o que não significa que não possam fazer um bom projeto, não possam agora, nesse momento, acessar aí a nossa superintendência dos educadores e falar, gente, estou com vontade de fazer um projeto legal, me ajudem. Nós estamos legal aqui para isso, não é, Pretor Luiz? Essa é para você aí. Opa! Sempre, né? Sempre. Legal. Legal. Muito bom, muito bom. Então, eu estava ouvindo você falar, Yara, e eu me lembrei que logo no começo da pandemia, quando o Vitor, nosso filho, ele foi para as aulas virtuais, aí ele tem um notebook dele, funciona direitinho, porque a gente contratou uma internet potente, mas um dia ele assistindo a aula, e eu também observando ele de longe, daqui a pouco ele me olha, e o olhar dele estava escrito assim, socorro. Aí eu fiz assim, que foi? E ele fez um gesto que ele estava com vontade de fazer o número 2. Aí eu assim, filho, fecha a câmera, fecha o microfone. Tirei o celular, o notebook da bateria, ele, vamos para o banheiro, vamos para o banheiro, vamos para o banheiro. Ele sentou no vaso, eu botei uma cadeira na frente dele, botei o notebook na frente e falei, filho, fica aí, sem câmera, sem microfone, sem nada. Mas foi uma experiência fantástica, assim, o olhinho dele era, socorro, o que eu faço? Está todo mundo aprendendo, né, Luiz? Nesse momento, estamos todos aprendendo a nos relacionar com um professor que não está ali, que eu posso levantar a mão, ou simplesmente sair, vai depender da escola em que ele está, que vai olhar, isso é o mais legal, né? O professor que vai olhar para mim e vai falar, querido, vai lá fora, acho que daqui a pouquinho você volta. Ele mesmo já vai indicar
a percepção dele. A gente está aprendendo agora, até aqui nessa roda de conversa, para nós é uma experiência, porque talvez presencialmente fluísse de outra forma, mas olha que coisa mais bacana, nós estamos aprendendo a ouvir uns aos outros, nós estamos aprendendo a conviver de uma forma maravilhosa e estamos valorizando a proximidade. Então, eu fico imaginando nas escolas em que a preletora Toninha atua, o preletor Marcos atua, o quanto esses alunos e professores não estão com vontade de apertar um ao outro e realizar obras perto. Talvez, mesmo num projeto maravilhoso, às vezes a gente perde o encantamento pelo que acontece. E o nosso Sagrado Mestre sempre nos orientou, o mestre Seiichi Taniguchi sempre nos orientou a ter esse encantamento pela vida, vibrar pelas coisas que acontecem. Então, essa oportunidade que a gente está tendo agora, que é desafiadora, de aprender a ouvir, de aprender a lidar com a tecnologia, de tudo isso, ela também vai trazer para nós, e deve trazer, tá? Um ganho, porque existem teorias aí que dizem que talvez depois que a gente passe desse período pandêmico, possivelmente os países nem queiram se preocupar uns com os outros, tá? Que cada um queira resolver as suas questões individualmente. Agora, nós estamos falando aqui da educação da vida, então nós estamos falando realmente do que tem valor eterno. Então, precisamos realmente vivificar estes momentos para, num passo seguinte, isso que apreendemos realmente seja exercitado na prática. Fantástico, fantástico. A força da prática, né? Muito bom. Toninha? Bom, eu estou aqui encantada, né? Ficaria ouvindo aí Marcos e Yara e você até logo à noite. Mas o que a gente percebe, esse toque aí de ouro, né, que a educação da vida faz acontecer nesses professores, é essa reflexão. Eles começaram a pensar dessa forma, porque até então a gente não se falava em tanta emoção assim, dentro de uma sala de aula e também com o professor sobre isso, e sempre aquela coisa assim, Toninho, não vem com esse papo de psicologia, não vem com isso não, aquilo tal. Eu falei, meu filho, nós estamos em outros tempos, não é tempo de vingança, não, o seu tempo foi assim, mas vamos, não, a gente tem que ir em frente, tem que aprimorar cada vez mais. E eles gostam, quando eles começam a ver a coisa acontecer, eles gostam. Então, o que a gente percebe? O adulto está ali, o adulto professor, né? O serviçal, o diretor, o supervisor. Então, todo mundo está assim, com seus problemas íntimos, e muitas vezes a escola é aquele, né, palco iluminado ali, que todo mundo muitas vezes quer colocar aquilo, e que é colinho, etc. e tal, mas às vezes feito de uma forma errada, né? Feito por meio de coisas negativas, né? E muita reclamação, e muito disse, não disse, e a gente vai chegando, né, com a educação da vida, vai mostrando essa questão de ser verdadeiro, que é para a coisa acontecer realmente como que é. Então, uma coisa assim que eu percebo muito, que toca muitos professores, essa questão da palavra, né? Eles falam assim, puxa, mas a minha palavra vale tanto assim? Eu falei, mas claro, professor, você estudou anos e anos, não é só a sua faculdade, você está cheio de novidades e cheio de poder, e você duvida disso? Ah, mas será? E eles são, muitas vezes, assim, muito descrentes de si mesmo. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, professor, a sua palavra, ela é sugestionadora. É o primeiro item que você fala, o aluno acredita. Ah, não acredita. Acredita sim, ele acredita. Segundo, você visualizando, você está emitindo palavra também, você já está criando seu aluno de uma certa forma. Então, esse aluno que é bom, aquele que é ruim, o seu pensamento ajuda muito com que ele seja. Toninho, como assim? A sua mente começa a trabalhar nesse sentido, porque você está dando ordem de comando o tempo todo para sua mente, né, trazer o resultado para você acredita. Então ele falou, mas é sério assim? Eu falo, é.
Eu falei, ainda tem um outro item. Você também passa para os seus alunos essa palavra por empatia. Como assim, Toninha? Você acabou de me contar, isso foi com um professor que tinha acabado de me falar que ele já estava desistindo da turma e um dos alunos teve uma perda muito grande na família e ele se sensibilizou muito com isso. E ele deu aquele apoio para o aluno, e o aluno ficou encantado com esse professor, descobriu o professor, né, vamos dizer assim. Aquele professor muito sério, muito rígido. E eu falei, sabe o que aconteceu, professor? Além da razão, você juntou a emoção. Então, é empatia. Você conseguiu tocar o coração do seu aluno, por quê? Foi num momento doloroso para ele, mas ele descobriu você. Isso é maravilhoso. Então, a sua palavra daqui para frente, principalmente com esse seu aluno, vai ser uma coisa linda demais, porque ele vai te ajudar. Por que você não... Ele falou, mas ajudar como? Eu falei, vamos ver aí os alunos que você tem, de uma certa forma, dominam muito a matéria, sua matéria, te trazem um retorno satisfatório, uma realização como professor. Vamos dividir essa turma aqui, professor. Vamos chegar nesse ponto de deixar ter monitores dentro de sala de aula, não fica só centrando em você, não. Aí ele disse assim, você sabe que você tem razão, e ele começou assim a imaginar, olha, eu fiquei assim tão feliz com a mudança desse professor, que eu disse assim para ele, ele falou, não, olha, essa é a educação da vida, puxa vida, eu nunca pensei de confiar no aluno, inclusive era aquele professor, que o aluno que não dava a resposta como eu ensinei, eu não queria considerar como certa. E o dia que um aluno foi atrás de você, Tony, e reclamou e provou para você que a resposta dele estava certa, você veio conversar comigo, aí realmente eu comecei a admitir isso. Eu falei, professor, pelo amor de Deus, mas aí o espírito troglodita estava muito bárbaro, estava muito forte. Puxa vida, das cavernas. Eu não sabia ouvir, eu só sabia falar. Então, o que a gente fica percebendo é essa herança, né, que a gente traz aí da nossa criação, dos nossos pais, essa cultura toda que a gente tem, nem sempre a gente para pensar e ver até que ponto a gente está entendendo, né, o professor principalmente está entendendo o aluno, pais também. Às vezes eles querem, né, julgar as coisas na mesma medida. Então, a gente vê de tudo na escola. Eu falo que é uma maravilha, quer conhecer a sociedade, né? Entra numa sala de aula, né? Ali tem tudo, todo tipo de comportamento. E aí a gente vai, né? Cada vez mais. E isso, mas quando você vai voltar? Volto, pode deixar que eu volto. Mas eu quero saber que você está praticando. Vem aqui não perder tempo, não. Então, é por aí. É muito bom mesmo. A pandemia está deixando a gente muito saudosa de todos eles. Obrigada. Estava me lembrando aqui na sua fala, Toninha, quando eu estudava no ensino fundamental 1, o bom professor era aquele que era bravo, né? Assim que a escola conhecia um bom professor. Ai, meu filho esse ano vai estudar com a melhor professora da escola, mas por que ela é a melhor professora da escola? Ai, porque ela é muito brava. É assim. E tem pais que só tem hoje. E tem pais que falam também, Luiz, não quero meu filho na turma daquela professora, não, porque aquela professora é atrasada. Aí a diretora falou assim, Toninha, pelo amor de Deus, me ajuda nisso aqui. Aí eu conversei com a mãe, mas por que você acha que a professora é atrasada? Ah, porque parece que ela não sabe nada. Ela está sempre falando as mesmas coisas, para os meninos fazer cópia só o tempo todo. Eu falei assim comigo, não é que ela tem razão? Então, gente, são essas coisas assim, até se chegar depois no adulto, né, no professor, para ver o perfil que ele está passando, né? Então, a coisa realmente tem que... É muita oração mesmo, e meditação de Socan, mentalizando o professor aceitando. E a imagem verdadeira, né? Realmente aparecendo. É por aí. E a gente vai. Tá bom. Gente, eu estou amando essa nossa prosa, essa nossa conversa, mas nós temos aí 11, 12 minutos. Olha como passa rápido, né? Passou rápido. Muito rápido, né? Só faltou um cafezinho. Então, eu queria agora passar, né, a palavra para cada um dos senhores para fazer as suas considerações finais, começando pelo professor Marcos Rogério.
Muito obrigado, Luiz. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar com você, tá? Dar os parabéns aí pelos educadores da Seitione do Brasil, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, grandioso, né? Dando apoio, inclusive apoio a professores que estão necessitando nesse momento desse apoio, porque estão perdidos aí, né? Bastante constrangidos com o que está acontecendo. Estamos despreparados, né? Para o que iria vir aí. E a superintendência, aí, através aí do Preto Luiz, tem feito lives e tem, inclusive, dado apoio direto, né, Preto Luiz, com Sim. escolas que estão pedindo, né, olha, pedindo para que os professores escutem uma palavra amorosa, uma palavra de solidariedade. Então, os professores estão necessitando disso, né. É um momento de reflexão, a gente sabe disso, mas eu tenho uma preocupação com o momento que nós estamos passando, porque, assim, às vezes pode dar a impressão que é a dor que transforma a pessoa, né? Porque essa pandemia causou uma série de questões, as pessoas estão aí refletindo, etc. Tal. Eu não tenho muito essa visão de que isso modifique muito uma sociedade. Eu acredito que essa modificação ela só ocorre mesmo a partir da reflexão que aconteceu com as pessoas, quer dizer, conversar sobre o que nós estamos vivendo, conversar sobre o que a gente está passando, porque senão é o seguinte, né? Volta tudo ao que era antes. Então, é o que a turma fala, né? Tem aquele jargão aí, está em moda, novo normal, né? Não sei quem inventou esse negócio aí, mas eu, pelo exemplo, eu estou vendo o normal voltando ao normal. Eu não estou vendo nenhum novo normal acontecendo nesse sentido que as pessoas estão falando. Mas, de certa forma, foi um momento de parada, né? Um momento de respiro. Você vê todo mundo no começo dessa pandemia lançando vídeo de meio ambiente, que o meio ambiente estava agradecendo, que os animaizinhos estavam adorando tudo que estava acontecendo, que agora a humanidade vai olhar para o meio ambiente com outro olhar. E eu não estou vendo nada disso. Estou sendo pessimista? Eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo. Eu estou vendo ações acontecendo do jeito que sempre estavam. Por quê? Aí vocês vão falar, puxa, mas que pessimismo, uma diretora da Seitione é assim pessimista. Porque, na verdade, se as pessoas que fizeram a reflexão e mudaram o seu comportamento, se as pessoas que já tinham um comportamento diferente, ou seja, eram mais humanas, que já tinham uma relação diferente com o outro e com o planeta e etc. e tal, não assumirem a responsabilidade de estar diante do processo de mudança, não vai ter mudança. E o professor Masaru Taniguchi é muito claro nisso. Se o mal prospera, é porque os bons, aqueles que desejam o bem e que praticam o bem, se omitem. Então não adianta muito a gente acreditar que abrimos aí uma caixinha e agora vamos acordar num mundo diferente. Não vai. Só se professores que passaram por tudo isso que estão passando, fizerem uma reflexão bastante profunda, resolverem assumir a responsabilidade dessa mudança, praticarem essa mudança e assumirem o processo de mudança. Senão a gente vai continuar na mesma situação que a gente vinha vivendo antes da tal da pandemia. Então, eu alerto aí nesse sentido. Eu acredito que a mudança é possível. A gente mostrou aí o projeto que a Toninha está à frente, os projetos aqui de Arujá, na própria fala da Pretoriara. Então, a gente vê que é possível. Mas eu acho que está faltando um pouco de voz aí daquelas pessoas que realmente querem um mundo diferente, querem um ser humano diferente. Muito obrigado. Que ótimo, muito bom. Diretora Yara? Em primeiro lugar, eu queria agradecer profundamente aí o convite da Superintendência dos Educadores por essa oportunidade. É tão maravilhoso a gente poder aprender junto e ouvir e refletir sobre as questões, né? E são questões importantes e muito significativas, porque o leitor falou agora da voz, né? A palavra ficou muito em mim durante essa conversa toda, porque palavra é vibração, né? Então, quanto mais a gente vibra, a gente tem essa voz, que é uma voz ativa, efetivamente, mas a gente trabalha realmente pela construção
de algo que a gente deseja de verdade. Agora, essa mesma palavra, ela também pode destruir, se ela vier com essa força também. Eu me lembro, assim, para fechar aqui a minha participação, né, que um amigo, nessa época aqui de pandemia, ele foi acometido da Covid e estava no hospital, e no hospital ele recebeu muitas mensagens via WhatsApp, redes sociais, dos amigos, orações, todo mundo ali abençoando. E ele estava muito alegre, e ele recebeu a visita da enfermeira. A enfermeira, nossa, o senhor está bem, né? Que bom, o senhor está com um bom aspecto. Ele, meus amigos estão orando aqui por mim. E a enfermeira olhou e falou assim, olha, que bom, o senhor deve sair logo. Se bem que tem gente que está bem, no dia seguinte vai para a UTI e morre. E aí, assim, é um exemplo que está deslocado do ambiente escolar, mas é um exemplo que a gente pode colocar dentro do ambiente escolar para a gente refletir o quanto é importante aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, tá? Então, assim, se nesse momento eu gostaria de contribuir com uma reflexão na nossa conversa tão maravilhosa mesmo, nessa importância da palavra, dessa vibração que a gente tem, o papel do educador na vida, na formação do indivíduo, do ser humano, é muito importante, é definitivo. Nós temos as memórias dos nossos professores, pode ser que até o professor bravo, ele esteja na nossa memória, mas às vezes ele não está na nossa memória com a braveza, mas ele está na memória porque houve um gesto que foi muito significativo, amoroso e que nos acolheu. Então, é o que a gente deseja enquanto Seichonoye do Brasil, enquanto Departamento de Educadores, né, que nós sejamos educadores de verdade, né, no significado mais profundo dessa palavra. Tá bom? Obrigada, viu, preletor Luiz, aos amigos preletor Marcos, a Toninha, pela companhia. Obrigado, viu, Yara? Você é sempre muito carinhosa. Muito obrigado. Preletora Toninha, suas considerações finais? Ixi, será que aconteceu alguma coisa? Toninha tá com carinha de japonês aí, ó. Eu acho que deve ter caído a conexão dela. Que pena. Voltamos. Aí, Voltou Toninha. Voltamos, muito obrigada. Bom, gente, vocês já sabem que mineiro adora 2D de prosa, né? Então, eu estou assim encantada com essa prosa, fiquei muito feliz mesmo. E a gente tem esse grande exemplo dos nossos professores e a realidade que nós temos hoje também está melhorando bastante, né? Eles estão contando muito também com a emoção, não estão, por meio dessa questão que a gente fala, não, olha a emoção do seu aluno, você conhece a vida do seu aluno e tal, e por aí. Mas, Toninho, isso é papo furado. Falei, não é papo furado, não. Isso aí, meu filho, é o interior. A criança, o que ela tem no interior, ela é pura, ela está no exterior, está doendo, tem alguma coisa incomodando, por isso que é assim e tal, parece que é irresponsável e tudo, indisciplinada, mas não é isso. E por aí a gente vai devagarinho e as coisas estão acontecendo. Eles estão percebendo e deixando também essa emoção, como diz o aparecer também, porque hoje não tem como ser aquela sala de aula, né? Todo mundo só de cabecinha baixa, etc. e tal, e nem era bom, na realidade nem era bom, é bom quando realmente eles participam, né? Porque hoje, se o aluno está muito quieto, etc. e tal, os professores já ficam falando, ou duas posturas, ou realmente ele não gosta da minha aula, não gosta de mim, ou então ele está revoltado. Então ele está revoltado com alguma coisa. Falei, ótimo, pelo menos, pessoal, você já avançou e não vai atribuir tanto assim a você, não, mas você tem que saber o que está acontecendo com ele. Então, isso é muito importante, a gente está vendo que a educação da vida está avançando e avançando bastante, porque como eles dizem, né? Depois que a gente conhece a educação da vida, não esquece mais, não. Então, a gente está muito feliz e agradecendo muito a Deus, né? Muito feliz mesmo. É isso mesmo.
Sabe que nas suas palavras, nas entrelinhas, Toninha, eu consegui ouvir assim, ó, que escola a gente não quer mais, que educação que a gente não quer mais, né? Com certeza. Quando a gente conhece a educação da vida. Muito bem. Então, antes de encerrar, né, efetivamente essa nossa roda de conversa, queria fazer um momento aqui de oração, né? E vamos então fazer a oração para tornar a mente radiante. Está na página 39 do livro Minhas Orações. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Deus Pai, protege-me sempre e deixo tudo em suas mãos, com a mente tranquila de que tudo se concretizará de modo satisfatório. Deus flui para o meu interior e torna-se minha alegria. Deus é luz que ilumina o meu interior e torna-se minha luz orientadora. A luz de Deus me ilumina de dentro para fora. Estou sempre com Deus, por isso estou sempre radiante de alegria e jamais tropeço. Deus é meu Salvador, meu orientador. Deus é alegria e se faz presente onde há alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Então, mais uma vez, agradecer aos nossos convidados especialíssimos, né? Professor Marcos Rogério, muito obrigado. Preletora Yara, muito obrigado. Preletora Toninha, muito obrigado. E a todos os educadores, né, que estiveram presentes aí conosco nessa noite de hoje, participando dessa roda de conversa. A Superintendência das Atividades dos Educadores está à disposição dos senhores, tá bom? Sigam-nos na rede social, aqui no YouTube, toda quinta-feira, e também às 16 horas no Instagram, todo domingo, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão. Eu e o outro. São temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea, que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.